Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o curso de codornas, iniciando a criação na área de avicultura. Então vou falar um pouquinho, vou expor um pouquinho sobre este curso e nos próximos vídeos eu vou dar sequência a esse estudo que ele vai ser muito importante para a gente agregar várias coisas na construção da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Criação de codornas, iniciando a criação. Este curso traz informações que irão auxiliar o avicultor na fase inicial da criação de codornas. Então, este curso ele é muito importante para a gente dar início à aprendizagem da criação de codornas. Então, nós vamos iniciar falando um pouco sobre o programa do curso. O programa do curso ele está constituído de tema 1, iniciando a criação. Apresenta todas as alternativas da atividade com viabilidade econômica e fornece informações imprescindíveis a quem vai iniciar a criação. Segundo tópico, instalações e equipamentos. São mostrados os princípios que devem orientar a construção das instalações nas diversas fases da criação. Depois, continuando, avalia os problemas das instalações antigas, sugere soluções e mostra detalhadamente as mais modernas instalações implantadas no país. Parte 3, manejo inicial. Apresenta detalhadamente as técnicas e cuidados que devem ser adotados desde a chegada dos pintinhos de um dia até a transferência para as gaiolas de produção, abordando os tópicos. 2 pontos. Então, nós vamos aprender sobre debicagem, sexagem e densidade de lotes. Informações sobre a alimentação das aves recém-nascidas e dos produtores. Aliás, e dos reprodutores. Isso mesmo.
além de outras informações sobre o setor. Então, esse curso aqui, eu vou iniciar ele a partir dos próximos vídeos para poder começar a planejar a parte de alimentação, porque eu tenho pensado, né, novamente, que morar lá na floresta amazônica vai ser muito difícil, né? Porque é uma situação que exige muita experiência, muito conhecimento, exige muitos artifícios para a gente poder sobreviver dentro da floresta, para sair fora do sistema mundano, do Satanás, do Anticristo e do falso profeta, que já está instalado, mas ainda faltam os ajustes finais para que haja o controle mundial e haja o caos, né? Porque a ordem da maçonaria, né? É a ordem em cima do caos, né? Então eles vão provocar o caos para depois implantar a ordem que eles querem, né? Então, para não ser escravizado, né, e não colocar a marca da besta, nós temos que inventar um meio de sair fora desta situação. A melhor opção seria morar dentro da floresta amazônica, mas nós temos que ter bastante conhecimento para poder criar alternativas para morar num lugar que nós não estamos acostumados, né? Para não ter que ficar preocupado em viver de um jeito que não condiz com o que está escrito dentro da Bíblia, né? A palavra de Deus. E os textos bíblicos demonstram isso. Eu vou abrir a minha Bíblia aleatoriamente. Então eu abri no livro de Mateus, capítulo 12, vamos ver a mensagem que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, né? Está passando agora neste momento difícil para a gente. Vou começar do versículo 1, porque o capítulo é muito grande, né? E vamos ver o que está dizendo. Mateus capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. Então Jesus, ele estava andando, né? Como ele sempre fazia, né? Ele migrava de um lugar para o outro, né? É isso que nós temos que fazer, é isso que eu estou falando agora. Está vendo? Jesus está concordando com o que eu estou dizendo. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas. Naquele tempo aconteceu isso. Agora nós estamos em outro tempo. Então os tempos eles são diferentes. Agora nós estamos num tempo bem conturbado, que seria o final, né, dos tempos. E Jesus ele estava passando pelas searas. Ou seja, ele estava passando aonde tinha a agricultura, aonde tinha
a produção de alimentos para o consumo humano, como eu demonstrei agora. Está vendo como a Bíblia, a palavra de Deus, é o retrato da realidade dos nossos dias? Então, aconteceu isso e era um sábado. Então, esse ensinamento vai falar sobre a guarda do sábado, porque Jesus ele vai demonstrar que o sábado, da tradição dos costumes dos judeus e israelitas, eles não precisam ser mais executados, porque Jesus ele já quebrou todas as regras que Deus havia dado para Moisés. Então aqui, neste capítulo, Jesus vai mostrar que nós não precisamos ficar presos em dogmas e nem rituais, porque ele já nos livrou desta maldição, porque antigamente o povo vivia por vistas, vivia para satisfazer o desejo da carne, o desejo ilícito da carne. Então, por isso que havia os 10 mandamentos, os mandamentos de Moisés, para poder controlar as pessoas. É como se fosse um tutor, para poder guiar e, ao mesmo tempo, prender os pecados do povo judeus e israelitas, porque os outros povos que eram gentios, eles não tinham regras, porque eles não eram da cultura, da religião, da nação judaica israelita. Então eles eram povos pagãos. E hoje em dia acontece a mesma coisa. Só que hoje em dia é mais complexo esse sistema, por incrível que pareça. Então, por isso que aqui no versículo 1 estava escrito que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou pelas searas em um sábado. Por quê que está narrando assim? Vamos continuar a ler o versículo 1 do capítulo 12 do livro de Mateus. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Então, o que representa? O que significa isto? Significa que Jesus ele vai quebrar o tabu de que no sábado é o sábado sagrado de Deus. Ou seja, os judeus israelitas eles não podiam trabalhar no sábado. Eles não podiam rezar, orar, eles não podiam fazer cultos, eles não podiam ir no templo, nas sinagogas. Então, eles não podiam fazer nada. Eles tinham que ficar em jejum, eles não podiam trabalhar, eles não podiam fazer nada. Eles tinham que ficar parados, descansando. Este era o sábado do Senhor. Só que agora mudou as regras. Agora, todo dia é o dia do Senhor, ou seja, todo dia é o descanso, é o repouso para os cristãos, para o povo de Cristo, de Jesus Cristo, porque agora quem está acima de todas as coisas e cuidando dos cristãos que estão aqui neste mundo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está descansando.
Então, nós temos que entrar no descanso do Senhor, com S maiúsculo, que está escrito no livro de Hebreus. Então, é isso que está narrando aqui agora. E os seus discípulos, tanto os apóstolos, né? Como nós que somos discípulos, mas nós somos crentes, e daí nós se tornamos filhos de Deus, pela fidelidade da palavra que está, pela palavra sagrada que está escrito dentro da Bíblia. Então, esta palavra é para nós também. Então, os discípulos daquela época, que seriam os apóstolos, tendo fome, eles tiveram fome, a fome física, a fome carnal, não a fome espiritual, neste momento. Começaram a colher espigas. Está vendo? Eles começaram a colher espigas, então eles estavam realizando um trabalho. E dentro das leis de Moisés, que eram as regras de Deus, não poderia acontecer isso. Então, tá vendo? Jesus Cristo quebrou o tabu do nosso pai, com P maiúsculo. Não o pai dos judeus israelitas, que é com P minúsculo, que é o pai Abraão. Mas Jesus, no livro de João, fala que o pai dos judeus israelitas é o diabo, é o Satanás. Está escrito dentro do livro de João. Por isso que os judeus israelitas perseguiam nosso Senhor Jesus Cristo e os discípulos, os apóstolos e nós. Então, por isso que hoje em dia não existe mais outras religiões, outras raças, outras nações. Não existe mais judeus, israelitas, gregos, romanos, gentios. Hoje em dia, todo mundo tem que se converter ao cristianismo. Por isso que o mundo vai acabar, porque ninguém entende essa mensagem. Eu não vejo ninguém falando sobre isso, porque todo mundo é anticristo. E quem é anticristo é ateu. Não acredita na Bíblia, não acredita na palavra de Deus. Então, por isso que não entende, não compreende isso que, por exemplo, eu estou falando agora em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está dentro de mim. A igreja sou eu. Ontem estava havendo um debate, um pastor falou que a igreja não é o corpo, o nosso corpo. A igreja é uma instituição, é uma empresa, ele quis dizer isso. Depois ele falou outra coisa que eu não entendi, mas na visão dele, a igreja é um lugar onde é físico, mas não é carnal no que se diz respeito ao corpo humano. Então a visão dele está errada. Em primeiro lugar, a igreja é o corpo humano, porque Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo vão habitar dentro da criação de Deus, não dentro de um templo construído pelas mãos humanas ou um templo de pedra. O templo de pedra, a igreja, nesse sentido, serve somente para reunir as pessoas que estão em Cristo. Somente isso. Então, o templo ele não é sagrado. O que é sagrado é o corpo humano. Então, nós temos que cuidar do corpo humano. Por isso que estou montando este projeto de alimentação para fundar a igreja no modo real, no modo físico, para poder ajudar as pessoas que estão necessitadas. É isso que a igreja teria que fazer, mas a igreja ela só pensa na parte da construção material e espiritual.
no sentido que eles dão mais valor para o material do que para o espiritual. O espiritual é somente para passar pano, para poder trazer as pessoas para dentro das religiões que são criadas a todos os momentos, que não são a Igreja de Cristo. Então, tá tudo errado. Então, por isso que está escrito aqui. Nós temos que aprender, ó. Mateus capítulo 12, versículo 1. Próxima parte. E os seus discípulos tendo fome, está vendo? Primeiro nós temos que resolver o problema da fome dos crentes, dos membros da igreja, dos fiéis. É o que está escrito aqui, ó. E os seus discípulos tendo fome, tá vendo? Primeiro a gente tem que resolver a fome física e espiritual dos membros da igreja, ó. Começaram a colher espigas. Tá vendo? Eles começaram a colher espigas. Não podia fazer isso. Era proibido. Mas agora não é mais proibido. Porque foi Jesus que quebrou esse tabu. Então, aqui no versículo, no capítulo 12, está mostrando isso. Então, não precisamos mais guardar o sábado, nem o domingo. Nós temos que guardar todos os dias. Antigamente era só um dia. Na crença do judaísmo. Mas hoje em dia a religião de Deus não é mais o judaísmo. A religião de Deus é o cristianismo. Então as pessoas elas não têm coerência, não têm consciência, não têm entendimento. O conhecimento delas são vãs, é inútil, como está escrito na Bíblia. Então, o que aconteceu quando eles estavam com fome? Eles começaram a colher espigas. Antigamente era diferente. No mundo antigo, quando os judeus israelitas tinham fome, eles tinham que ficar jejuando, mas não acontecia mais isso. Porque as pessoas que eram destas nações, eles quebravam a regra. E o povo ficava igual um barco à deriva. O mar ia levando. Não tem aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, o povo judeu israelita era desse jeito. O povo era tudo pobre e os nobres, os príncipes, eles eram todos ricos. Como acontece hoje, mas hoje em dia, o povo pobre, ele tem que ser cristão, porque está escrito em Lucas capítulo 3 ou 4, acho que é capítulo 4, que Jesus Cristo ele foi ungido para ensinar, para evangelizar somente os pobres. Não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que os ricos têm que ser evangelizados. Então, para o rico ser evangelizado, ele tem que se transformar em pobre, para ele poder receber a palavra. Se um rico tiver recebendo a palavra e continuar rico, ajuntando dinheiro, ajuntando bens e não distribuir para o povo, ele está contra os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, do Novo Testamento. Então está tudo errado. Daí, para justificar esse pecado, esse crime, o que o rico faz? Ele mistura o Antigo Testamento com o Novo Testamento e ensina as pessoas que estão dentro da igreja tudo errado. Daí o povo que tem que receber a palavra, recebe a palavra toda distorcida.
porque eles ensinam de um jeito que está errado. Que nem, por exemplo, a religião, que é uma seita, não é religião cristã, ou os adventistas do sétimo dia. Eles ensinam que tem que guardar o sábado, dão um monte de opinião, um monte de depoimento, usa a Bíblia, mas é tudo tortuosamente, para enganar. Aqui está bem claro, ó. Mateus, livro do Novo Testamento, capítulo 12. Os discípulos tendo fome, num sábado, como é que eles vão guardar o sábado? Porque para guardar o sábado, segundo os testemunhas, os adventistas e os judeus israelitas, para guardar sábado, você não pode fazer nada, você não pode nem comer, você tem que ficar de jejum. E como é que aqui os discípulos de Jesus Cristo, eles comiam tendo fome no sábado? Tanto é o que vai acontecer agora. Provavelmente os fariseus que estão aqui espalhados dentro da Bíblia vai criticar e vai querer prender os discípulos e o nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles estão infringindo a lei de Moisés, a lei de Deus. Mas Jesus, ele veio e quebrou a lei de Deus, porque foi Deus que mandou Jesus fazer isso. É isso que eles não entendem. Então eles querem guardar uma coisa que Deus não aceita mais. Esse sacrifício de guardar o sábado. O sábado ele foi extinto junto com a lei, junto com os mandamentos de Moisés. Extinto, ele foi destruído, foi extinguido, não existe mais. Está escrito em Hebreus capítulo 7, ele foi abirrogado. Paulo ele usa a palavra abirrogado. Abirrogado no vocabulário significa destruição. Então foi destruído os mandamentos. E a lei ela foi abolida. A lei ela não foi abolida, porque em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, capítulo 5, está escrito que Jesus ele não veio destruir nem a lei nem os profetas, mas ele veio cumprir. Então, se Jesus cumpriu para a gente, que somos nós, os cristãos, nós não precisamos mais guardar o sábado, porque o sábado faz parte da lei, mas eles não entendem. Eles querem impor a lei. Eu já vi pastor da Adventista do sétimo dia pregando na internet, no canal deles. Eu assisti outro dia um vídeo inteiro que o pastor ficou justificando a guarda do sábado e ainda deu até exemplos, assim que eu não me lembro direito, eu não vou falar agora, mas só isso que eu falei já quebrou todo o pensamento que esse pastor, essa religião, que é uma seita, propõe erroneamente. Então eles estão no pecado. Quem está no pecado está na maldição. Quem é maldito vai ser crucificado. Só que a crucificação deles vai ser uma crucificação para o juiz eterno. No inferno, no lago do fogo e enxofre. Por quê? Eles estão no pecado. E eu não estou no pecado, porque eu não guardo o sábado. Então, estou cumprindo o que está escrito dentro da Bíblia. Então, vou ser justificado, porque estou seguindo o mandamento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que não é mais para guardar o sábado. Mateus capítulo 12, versículo 1. E os seus discípulos, tendo fome, tá vendo? Quando? No sábado. Começaram a colher espigas. Então, se eu tiver fome no sábado, eu não posso comer. Se for seguir a linha de pensamento dos adventistas do sétimo dia,
e dos judeus israelitas. Porque se é para guardar sábado, então eu não posso comer, porque no Antigo Testamento aqui no texto está escrito que, nas leis de Moisés, que não podia nem comer, tinha que ficar de jejum no sábado. Guardar sábado é isso. Não pode fazer nada, não pode trabalhar. Tem outro texto aqui, no livro de Mateus, que fala que Jesus dá um exemplo que se o animal cai num buraco, daí o dono do animal vai lá salvar ele, e se for no sábado, então o dono do animal não podia ir lá salvar o animal, porque ele não podia fazer uma boa ação, não podia fazer o bem. Daí Jesus fala isso. Ele fala, como é que no sábado a gente não pode fazer o bem? E as pessoas, por que que eles fazem isso? Porque tem um lado sombrio por trás disso. Porque o diabo, ele se veste, ele se translúcida de luz, de pessoa boa, de ser do bem. Então esse pastor, ele pode falar a Bíblia inteira, ele pode usar a Bíblia inteira, ele pode saber a Bíblia inteira mais do que eu, mas ele não vai me enganar. Porque eu estudo a Bíblia pelo meu olho espiritual, pela minha própria... pelo meu próprio... Como eu posso dizer? Pela minha própria conta. Então, quem está assistindo o vídeo, analisa conforme a pessoa quiser. Se a pessoa acha que eu estou errado, tudo bem. Se a pessoa acha que eu estou certo, melhor ainda. Então faz isso que eu estou mostrando aqui. Não guarda o sábado, descansa todo dia, repousa. Hoje em dia a gente só vê gente trabalhando. Eu quero montar aqui um negócio para ajudar as pessoas, mas as pessoas vão ter que me ajudar também. Agora, se ninguém quiser aceitar a doutrina da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, não vai participar. Eu tô dentro da palavra que está escrito na Bíblia. Não vai entrar. Não vai. Mesmo se eu ficar sozinho, fazer tudo sozinho, é porque foi Deus e Jesus Cristo que permitiu. Através do Espírito Santo, do Espírito com E maiúsculo de Melquisedeque, que é o sumo sacerdote. Comecei a ler Mateus, logo assim, no início do primeiro capítulo, né, os primeiros versículos, apareceu, eu não sei se foi, né, é porque nos versículos do capítulo 1 de Mateus fala da cronologia, né, da descendência de Jesus Cristo, né? Mas logo que eu li assim, né, que eu ia começar a ler o livro de Mateus, aqui nos vídeos, eu já vi a palavra espírito. Eu acho que foi isso que aconteceu. E não tá... Apareceu primeiro o Espírito Santo e depois apareceu o Espírito, com E maiúsculo. É a mesma coisa, é o Espírito Santo. Mas só que na análise, quando a gente vai incorporar o sentido, né, da terminologia das palavras, a gente vê que não está só fazendo um resumo assim da palavra Espírito Santo. A gente vê que há uma diferença também de Espírito Santo e Espírito, apesar que é a mesma natureza, é a mesma coisa, mas tem funções diferentes. Por isso que num texto aparece Espírito Santo, no outro texto só aparece Espírito. Agora a palavra obras e obras da lei, aí já é diferente. Obras e obras da lei é tudo igual.
Pode ser que o texto esteja falando a respeito de obras. E realmente, obras são várias obras que a gente pode enquadrar na hora que a gente estiver lendo um versículo que está dentro da Bíblia, que tiver a palavra obras e obras da lei. Mas o sentido de obras e obras da lei é a mesma coisa. Só que aí é um resumo. Acho que para cortar espaço, eles colocaram obras da lei. E daí, para resumir, eu estou citando Romanos, que fala muito em obras e obras da lei, no livro de Romanos. Daí, para resumir a palavra, eu esqueci o nome, né? Para quebrar a palavra, então tem versículos que falam obras da lei e tem versículos que falam só obras, mas é a mesma coisa. Então tem que, pelo menos assim, é o que eu vejo, né? Pode ser que esteja enganado? Pode ser, porque é muito difícil, né, a gente interpretar essa questão, mas ela é muito importante para poder entender o espírito da letra, não a letra que mata, mas a letra que edifica, que vivifica. A letra que mata é do Antigo Testamento, das leis de Moisés, que são as obras da lei. Então, para fechar esse vídeo, Jesus ele quebrou a guarda do sábado. Aqui está a prova. Uma das provas, são várias. Eu só estou citando uma. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas. Ou seja, quando eles começaram a colher espigas, eles estavam trabalhando. E o sentido de guardar o sábado é descansar, não é fazer nenhum trabalho. Está escrito lá nas leis de Moisés. Então Jesus quebrou o sábado. Tá vendo? Então qual igreja, qual religião você vai seguir? Por isso que eu falei, tem duas igrejas. A institucional, que é a igreja organizacional, que organiza tudo, e a igreja espiritual, que é a igreja do corpo humano, a igreja carnal. O espírito com E maiúsculo, ele tem que habitar dentro do corpo humano, e o corpo humano vai habitar dentro da igreja organizacional, que é a igreja institucional. Mas aí que tá. Todas as igrejas, mesmo sendo boas ou ruins, elas são válidas. Mas aí que tá. O que eu recomendo para as pessoas? Elas têm que escolher a melhor igreja que existe. Então, elas têm que procurar uma igreja boa, uma igreja idônea. Se a igreja estiver pregando isso que eu estou te falando agora, ao contrário do que eu disse, que eu estou dizendo aqui, porque eu estou mostrando aqui ó, no versículo, a minha opinião, porque é o nosso Senhor Jesus Cristo que me deu essa graça de falar deste jeito. Se tiver ao contrário do que eu estou falando, vocês têm que sair fora da igreja. Vocês escolheram o mal. Ela pode ser bonita, magnífica, igual os apóstolos quando saíram do templo, em Mateus 22, 23, né? Mateus capítulo 21, 22, 23, por ali. Ou 24, também não me lembro direito, mas tá por ali. Pegou na hora que os discípulos e Jesus estava fora do templo, os apóstolos chamaram a atenção de Jesus e mostraram a beleza do templo, as pedras preciosas que estavam dentro na arquitetura do templo, né, do lado de fora. Daí Jesus falou que aquele templo ia ser destruído e não ia ficar pedras sobre pedras. Daí isso assustou os discípulos. Então,
É a mesma coisa que está acontecendo com você agora que está assistindo esse vídeo. Se você é da seita da Adventista, do Sétimo Dia, dos Testemunha de Jeová, que ensina também muito errado as coisas, da Universal, da Congregação Cristã no Brasil, a Quadrangular, todas essas igrejas aí, católica, seja qual que for, vocês têm que sair dessas igrejas, porque você está desobedecendo a palavra de Deus, ó. Você está seguindo doutrinas de homens, que são doutrinas de demônios, ó. E os seus discípulos tendo fome. Quando? No sábado, ó. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado. Tá vendo? Não passou na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no domingo. Eles estavam passeando no sábado. E olha o que aconteceu, ó, dentro do versículo. Ó. E seus discípulos tendo fome. Ou seja, quando a pessoa tinha fome, ela não podia comer. Porque ela tinha que ficar em jejum, porque ela estava aguardando o sábado. Nas leis de Moisés, no Antigo Testamento, Jesus quebrou tudo isso. Você segue a Jesus ou o Antigo Testamento? Você segue a Jesus ou aos 10 mandamentos de Moisés? Ah, mas isso daí é tudo de Deus. Foi Deus que mandou. Deus mandou, mas agora ele desmandou, ele não quer mais. É isso que você tem que entender. Agora você é livre. Você não é escravo. Você não é obrigado a fazer uma coisa que não precisa mais fazer. Você está fazendo porque o seu líder religioso está mandando você fazer, porque ele está te pressionando. Ah, se você não se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Se você não batizar nas águas, você vai para o inferno. Eu estou com um estudo aqui, que já faço há 4 anos esse estudo. Eu parei um pouco, mas eu fazia quando eu estava morando na rua. Eu ficava lendo a Bíblia e escrevendo e ia juntando os versículos para comprovar que o batismo das águas não é para os cristãos, não é para o povo cristão, é para o povo judeu, era para o povo judeu israelita. E hoje em dia a gente vê todas as igrejas cristãs, até as católicas, que batiza nas águas. Está tudo errado. Cristão, ele não pode batizar nas águas. Mas quem já batizou não tem problema. Não tem problema, mas Jesus, ele mudou, ele alterou essa regra. Então, depois eu vou começar a falar mais sobre isso. É que a minha pesquisa, ela tá muito embrulhada, muito embaraçada, porque eu fui escrevendo como se estivesse fazendo um rascunho. E eu precisava agora organizar nesse rascunho, mas acho que eu vou soltar do jeito que tá mesmo. Eu vou pegando e também tá muito solto dentro dos meus cadernos. Mas eu vou pegando as partes que eu escrevi e vou botando na mesa. E depois eu vou mostrando que agora o batismo das águas nunca foi um batismo para o cristão. O batismo do cristão é o batismo da morte, o batismo do fogo, o batismo do Espírito Santo. Eu até acredito que a gente pode incluir também batismo da fé, batismo da pobreza, porque também a questão do voto também ele é perigoso. Eu vi agora recentemente pela internet ouvi falar que as igrejas também fazem votos também. Tem o voto de Narizeu, mas isso daí está no Antigo Testamento
E quem faz voto tem que cumprir, porque voto é igual promessa, é igual juramento. E juramento, Jesus fala que não é para jurar, tá vendo? Ele já quebrou. Juramento, promessa, voto, é tudo a mesma coisa. E em Deuteronômio está escrito que ou é Deuteronômio ou é Números. Tem uns 4 versículos assim num capítulo que fala que quem faz voto tem que cumprir, porque se não cumprir, aí entra em pecado contra Deus. Daí qual é a recomendação? Não fazer voto, promessa, juramento, tá vendo? Então tem que tomar cuidado, porque você está fazendo uma coisa que só porque seu líder religioso, a sua igreja, a sua religião, a sua congregação, tá mandando você fazer, e você está fazendo uma coisa que nem precisa fazer mais, ou até se tornou pecado se você fizer. Então, daí você vai ser julgado. Não tem aquele texto lá de Êxodo que fala que Deus ele não vai perdoar nem quem são os inocentes? Tem um texto lá no livro de Êxodo que fala sobre isso. Que não perdoa nem da terceira e quarta geração dos que me odeiam. Então, tem que prestar atenção. Para terminar o vídeo, eu vou ler a última parte aqui. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Tá vendo? Mateus capítulo 12, versículo 1. Tá aí. Por isso que eu não fico guardando, eu guardo todos os dias, como está escrito em Hebreus. Tem a passagem lá do capítulo 3 falando disso. Só que eu não vejo ninguém falando sobre isso. Porque eu estudo sozinho. E fico ouvindo muitas coisas pela internet, na igreja. Eu fico vendo, falando também em outros lugares, vendo, ouvindo. Então eu vou colhendo eu vou colhendo os frutos e depois eu vou separando os frutos bons e dos frutos ruins, né? E os frutos ruins eu jogo fora, né? E os frutos bons eu ponho na cesta. Então por isso que a minha cesta ela tá cheia de bênçãos, né? Ela tá limpa, né? Ela tá pura, né? Os frutos do cesto está conservado. Então fique com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.